Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Dan. Boa noite a todos. Ouvir o Dan lendo o Repórter CBN parecia o Orson Welles lendo as notícias, assim, uma coisa meio distópica. Obrigado. Vera. Muito bom, muito garbo, né? Muito garbo. Obrigado. Muito garbo. E as notícias estavam bem distópicas. Eu falei, gente, será real? Será ficção? Mas foi bom. Olha, infelizmente, nesse caso, todas reais. Quer dizer, felizmente porque a gente pratica o jornalismo verdade. Sim. Mas infelizmente porque nenhuma delas era boa. Nossa, mano. Né? Vera, e aí, por onde começamos? Eu na verdade, tenho uma questão para você, mas não tem nada a ver com as questões que a princípio, nós falaríamos. Então, aí já não sei. Começa... Eu acho ótimo. Vamos começar por essa. Porque assim, eu ouvi você essa semana toda, até o Sardenberg falou isso agora há pouco. E eu vi não só você, mas um monte de gente falando, temos que nos preocupar, está se armando uma situação muito complicada em relação à democracia brasileira, se colocando em questão as eleições, isso não é brincadeira, tal. Aí, de alguma maneira, eu como ouvinte brasileiro, interessado, democrático, e a favor da democracia, eu falo assim, eu fico me dividindo, eu falo assim, não, acho que essa galera está exagerando, não, eu acho que essa galera tem razão. E aí... essas atitudes, o que está acontecendo, o quanto a gente tem que levar a sério, o que é que tem de importante do que está acontecendo e do que aconteceu essa semana em relação à nossa democracia? Tem que levar tudo muito a sério, Dan. E eu só não incluí esse assunto porque justamente eu já tinha falado no almoço, claro. Esse nosso horário é curto, mas você tem razão, é importante a gente falar disso até para dar um fecho da semana. O presidente está propositalmente criando um ambiente de desconfiança em relação às eleições e para mim está claro o propósito de não aceitar o resultado das eleições. Isso se não houver uma possibilidade pior, que é a dele tentar empastelar a própria realização das eleições. Toda a sucessão de declarações, de gestos e de atos do presidente vão nesse sentido. A última que ele inventou é pedir que o PL, partido presidido pelo Valdemar Costa Neto, contrate uma empresa de auditoria para auditar as urnas eletrônicas. Quer dizer, é mais pirado do que qualquer distopia possível. Mas isso tudo não é brincadeira, não é gogó. E em relação a Jair Bolsonaro, eu sempre disse, mesmo antes da eleição de 2018, que as pessoas devem acreditar que ele é capaz de fazer as coisas que ele diz que ele é capaz de fazer. Porque como ele não prima por uma inteligência que é capaz de disfarçar os seus intentos, ele sempre telegrafa o que ele vai fazer. Isso desde que ele tentou dar um golpe quando ele era militar e foi expulso das Forças Armadas. Fez isso a vida inteira como deputado, fez isso na campanha, anunciou muitas dessas catástrofes do governo dele, né? Que não demarcaria 1 milímetro de terra indígena, que achava que tinha que explorar, sim, terra indígena, que tinha que explorar a Amazônia comercialmente. Então, tudo isso ele foi dizendo que ele faria. Então, não devemos duvidar do que ele está dizendo que ele vai fazer. E ele está dizendo que ele vai criar problemas para a eleição. Está envolvendo as Forças Armadas mais e mais nessa pantomima que ele vai armando. Porque agora o ministro Barroso tem razão, as Forças Armadas estão de cabeça nessa história. Estão mandando ofícios, questionando a lisura do pleito, a confiabilidade das urnas. Então, eu acho que não pensemos assim, ele não vai fazer o que ele fez. Ainda mais depois do que aconteceu nos Estados Unidos. E o bolsonarismo se espelha demais no trumpismo. Então, eles sim são capazes de tentar fazer. A dúvida para mim as Forças Armadas vão embarcar? Isso eu ainda não tenho completa certeza, embora esteja pessimista. E 2, as demais instituições vão resistir à altura? Eu acho que elas têm que começar a mostrar que elas são capazes de resistir à altura. E aí, Vera, nessa nossa distopia diária, hoje foi mais um daqueles dias, né? Ontem o presidente Bolsonaro chamou de crime o lucro da Petrobras, e aí hoje, claro, o presidente da empresa vem a público, vem falar com o mercado,
Dizendo que a empresa vai continuar seguindo a variação internacional dos combustíveis, que tem uma política de preços a ser seguida. Quer dizer, não adianta trocar a peça, né? Bom, isso sai aí o general Luna, entra um outro presidente, mas a situação vale é essa. a pena ver de novo, né? Reprise, né? Porque existe uma lei que determina, né, que a gente siga a paridade ao preço internacional do petróleo. Bolsonaro fez duas coisas bizarras nessa fala dele sobre a Petrobras. Primeiro, ele antecipou os resultados. Antes mesmo de sair o resultado oficial, o presidente falou que o lucro da empresa chegaria a 40 bilhões e logo em seguida a empresa anunciou os 43 e poucos bilhões de lucro. Segundo, ele chamar de estupro, de crime, coisas que são da lógica de mercado e que seguem uma lei que determina que seja dessa maneira. É engraçado a gente lembrar duas coisas, né? A primeira é que na eleição eles diziam que iam sanear a Petrobras e que nunca mais a empresa ia ser alvo da roubalheira que houve no PT. Bom, um lucro desse tamanho tem a ver com o preço internacional dos combustíveis, sem dúvida, mas tem a ver também com uma governança bem-sucedida da empresa. Então, o presidente anula esse fato e diz que a empresa comete um crime, o que depõe contra a imagem da companhia no exterior e perante os seus demais acionistas. Segundo, ele fala, eu não vou intervir, mas eu peço que a empresa não aumente mais os preços, porque se aumentar o país vai quebrar, blá, 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 fazendo a mesma coisa que ele fez lá atrás com o Castelo Branco e com o general Silvio Luna. E o José Mauro Coelho, uma vez nomeado, mostra que quem senta naquela cadeira acha que, e com razão, que não deve mais satisfação ao presidente. Então, ele está dizendo que a empresa vai seguir seguir as regras que ela vem seguindo, que são de alinhamento aos preços internacionais do petróleo. Então, segue tudo como dantes, provavelmente vai ter um reajuste, porque a gente ainda não repôs todo o preço internacional, e aí vai ser outra crise, vai ser outro falatório, etc, etc. Essa história, enfim, eu acho ela muito... Bom, não vamos entrar mais nela, porque a gente já falou bastante, mais do que o suficiente. É uma história complexa, uma empresa eu tem que imagino dar o que lucro. você está pensando. Mas é claro. Mas em compensação, quando você imagina o país está na situação que está, o gás de cozinha no preço que está, tem uma guerra, tem outros países que estão aprovando políticas de subsídios de alguma forma aos combustíveis, inclusive países capitalistas. Mas aí isso é feito com uma ampla discussão entre as companhias, o Congresso, o governo, etc. E fica claro de onde vai sair o subsídio, né? O Tesouro vai bancar? Aqui no caso do Brasil, fica como uma imposição do presidente, o Congresso tentando ali medidas paliativas e o nosso Tesouro não tem condição de bancar. Esse é o problema, né? A gente já está com o nosso fiscal bem comprometido. Então, é por isso que essas pregações do presidente, elas só são políticas. Ele só quer limpar a barra dele para que o desgaste com o preço dos combustíveis não recaia sobre ele no momento eleitoral. Perfeito. Aí nem é uma decisão da Petrobras, né? Se quiser dar subsídio, o governo pode dar, Exato. mas a decisão não é da companhia. Quem manda no Tesouro Nacional não é a Petrobras, né? Eu falei no começo, o Alckmin está Exato, com Covid e Carol. não vai participar amanhã no lançamento. Uma Covid... Eu ia brincar com uma Covid psicológica. Né? Porque agora é o momento do lançamento, né? E ele não vai estar, não vai poder estar, né? Pois é, bom, ele foi alvo aí dessa onda final, espero que final, não dá nem para dizer que é final, mas essa onda depois do auge da Ômicron, que agora está fazendo com que os casos cresçam. Eu mesma entrei nessa estatística, o Alckmin esteve com o Lula na segunda, esteve com ele de novo na quarta, no lançamento ali do apoio do Solidariedade, da Força Sindical, mas quem esteve com o Geraldo Alckmin vai se testar também para ver se foi contaminado. O fato é que ele vai participar por vídeo, perde um pouco, né, daquele símbolo dos dois juntos, levantando os braços e falando rumo à vitória, etc., mas preferiram manter a data a adiá-la, porque já estava marcado, já um monte de gente vindo a São Paulo, a cerimônia toda montada, então vão manter com o Alckmin participando de forma remota. De qualquer maneira, é algo muito significativo, porque uma união que até meses atrás, se você falasse para qualquer pessoa que aconteceria, a pessoa riria na sua cara. Eu mesma, quando vi as primeiras notícias, confesso que achei que se tratava de um balão de ensaio de difícil
ou quase impossível concretização, mas foi ganhando corpo graças ali a alguns aliados dos dois lados que propuseram isso, e o Lula achou uma boa, achou que tinha uma simbologia envolvida, essa coisa de uma frente ampla de defesa da democracia, contra o autoritarismo. O Alckmin também abraçou esse discurso, topou se desfiliar do PSDB e ir para o PSB, ele que nunca foi um político de esquerda, pelo contrário, mesmo dentro do PSDB era dos mais conservadores, de uma ala católica do PSDB, um catolicismo bem ali ortodoxo e sempre mais à direita em questões econômicas, em questões de segurança pública, em questões comportamentais. Então, são alguns ajustes que vão ter de acontecer para que eles cheguem a um entendimento e que passem a falar a mesma língua em algumas matérias. Ô Vera, rapidinho, é outra fora do script. O Lula está decepcionando a galera próxima com as coisas. Eles acharam que o Lula ia bombar nas declarações e não é isso que está acontecendo, pelo contrário? Dan, é difícil a gente mapear que galera próxima e o que pensa dessas declarações. Pelo seguinte, algumas dessas declarações que têm chocado o conjunto da sociedade ou causado ruído na imprensa, elas são bem vistas dentro do PT e entre aliados do Lula. Essa fala dele mesmo sobre a guerra da Ucrânia, e que limpa um pouco a barra do Putin e tenta dividir a responsabilidade com os Estados Unidos e com a própria Ucrânia, isso tem eco dentro do PT, tem eco dentro da esquerda, tem uma corrente grande da esquerda que pensa dessa maneira, tanto que nos primórdios da guerra, o PT do Senado chegou a lançar uma nota condenando praticamente a Ucrânia pela invasão da Ucrânia. Então, isso não é uma fala isolada do Lula, né? Ela tem ecos dentro da esquerda e, portanto, conta com apoio em setores dos aliados dele. A mesma coisa em relação ao aborto. Tem um setor amplo do progressismo que pensa dessa maneira. E, em termos de saúde pública, a fala dele é correta. Porém, quando você transpõe essas falas para uma estratégia de campanha, e aí quando você fala em estratégia, inclui que você não pode dizer algumas coisas sob o risco de você prejudicar a si mesmo, aí nesse sentido tem gente preocupada, que o Lula está atirando contra o próprio patrimônio em termos de estratégia, porque ele vai para a sociedade com opiniões que podem ser sucesso na esquerda, mas não são sucesso nesse público que ele quer atingir, que ele quer ampliar o seu eleitorado, pensava em até poder ganhar no primeiro turno, etc. E aí, nesse público, essas opiniões causam, ai, nossa, olha aí o Lula, olha o que ele está falando, putz, eu até pensei em votar no Lula, mas olha as coisas que ele está falando. Então, esse ruído preocupa os estrategistas da campanha. Porém, quem é esquerda raiz acaba concordando com essas falas do Lula. E isso também é um motivo aí de dúvida entre um eleitor indeciso, porque não se sabe direito o que vai prevalecer se ele vencer. Aquela doutrina raiz do PT ou o discurso do Lula de que ele vai governar abrindo o leque de alianças, abrindo o leque inclusive de planos de governo, porque este governo seria um governo de reconstrução do que o bolsonarismo destruiu. Então tem todas essas dúvidas pairando. Eu acho que a comunicação dele vai começar a ter de ser mais afinada para evitar esses ruídos. Quem vem com Alckmin é que se assusta com isso também, né? Você fica sinalizando diferentemente para as pessoas. Fala, Carol. Você não, Matheus Luque já está aqui no meu pé falando da hora, falando pra gente pra música. Temos música. Porque tem um tal de fim do expediente, parece. Essa de Mateco já tá parece. Aqui. Bora lá, vamos ver a música que a Vera escolheu. Você quer dar SIC RG antes da música? Falar o quê? Por quê? Não. Quero. A música, o RG é do Criolo. É o disco novo do Criolo, que chama Sobreviver, separado, né? Juntando ali Sobreviver e Sobreviver. E a música é uma parceria com o Milton Nascimento, chama Me Corte na Boca do Céu, A Morte Não Pede Perdão. Tem muitas participações, o álbum tá bem legal. Fica com uma dica de sexta. Antes de você botar o Criolo, só para dizer que no Instagram da Vera, viu, Carol, tem Stones, ela completando corridas loucamente. Não, gente, a Vera, cara, é minha influencer fitness. Uma música tem fitness do Instagram. Sebastian, tem mais música que
Tem mais música que corrida no meu Instagram. Mas é assim que você... Solta o crioulo, bora lá, obrigado, velho. Na boca do céu, a morte Tchau, não querido. pede perdão. Beijo, Vera. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Desse destino, Beijo, Carol, obriga a melhoras. palma da mão. Abre a porta da lua, laranja aos montes, quem lhe manjara. É que essa ponta solta é fumaça e chave que chapa a cara. Se o